Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo aí nas mídias sociais e redes sociais. Conforme o prometido, estou deixando só um parecer aqui, glórias a Deus, de acordo com aquilo que ainda vai se iniciar nas minhas redes sociais e mídias sociais. O propósito é trazer a verdade, mostrar a verdade e compreender a verdade. Glórias a Deus. É um fundo musical fúnebre. O que é a nossa vida? Conforme diz a Bíblia, a nossa vida é como um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã, ou a qualquer momento, estamos do outro lado da vida. Como eu estou num propósito profético, glórias a Deus, como eu estou num propósito profético, eu vou procurar me centralizar naquilo que eu vou falar à luz das Escrituras. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver que Deus não fez nenhuma alteração para agradar a ninguém. Porque o nosso Deus, meus irmãos, não precisa agradar. Ele só precisa ser aceito como ele é. Agora, o nosso Deus, que é o Deus que fez o céu e a terra, ele já estabeleceu as normas. O que é as normas? É aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando uma pessoa foge da norma, daquilo que está escrito, essas pessoas já não estão mais fazendo a vontade de Deus. Pensam que estão fazendo a vontade de Deus e não estão fazendo a vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Desde o Gênesis até o Apocalipse, não houve alteração nenhuma nas Escrituras. Não houve alteração nenhuma. Hoje, usa-se uma desculpa dizendo, pela omissão dos homens, Deus está fazendo isso. Existe caso que pode ser até omissão, mas em outros casos pode ser que aquele homem está sendo omitido na marra. Ele quer até falar, ele quer pregar, ele quer ensinar, ele quer mostrar o caminho, mas como ele vai fazer isso? Se o caminho para ele mostrar a verdade está sendo abafado. Você entendeu, meus irmãos? Então, a gente compreende muito bem a técnica. A técnica é essa. É iludir, enganar, manipular e não deixar que a verdade chegue àqueles que deve se chegar. Mas só tem um porém, irmão. Só tem um porém, irmão. Para você compreender isso, é isso aqui, ó. É você ir para a Bíblia. E é você perguntar àquele que está ensinando, ou àquela que está ensinando, aonde é que está escrito isso aí que vocês estão fazendo? Aonde é que está escrito? Claro que aqueles que estão na mentira, vivendo uma mentira, vai, ó, se esquivar. Para que isso? O tempo é outro. Nem tudo é o que está escrito. É o que nós estamos vendo acontecer na atualidade agora. Aí vem sempre... A desculpa é sempre a mesma. É sempre a mesma desculpa esfarrapada. Pela omissão dos homens, Deus... Mentira. É omissão dos homens. Deus nunca precisou da ajuda de ninguém para levar a palavra dele, mas sempre precisou de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para pregar a verdade do Evangelho. Se fosse assim, Maria, a mãe de Jesus, seria a primeira referência para aquilo que Deus ia estabelecer. Mas não aconteceu assim. Mas esse não é o caso. Só estou te dando o primeiro parecer daquilo que eu vou fazer nas minhas mídias sociais e redes sociais. Já dei alguns esclarecimentos para algumas pessoas que são conhecidas e que eu aprendi a amar e a respeitar. Já dei os meus pareceres. Glórias a Deus, antes que os fofoqueiros de plantão comece a querer falar coisas que eu não fiz e inventar coisas que eu não pratiquei. Por isso que eu já deixo logo o meu parecer.
Porque a minha rede social, irmão, é uma rede social pública, aberta e não tem segredo com ninguém. Eu não tenho negócio de segredinho, não. O meu livro é um livro aberto. Glórias a Deus. Então, conforme a gente vai observando as coisas, a gente vai compreendendo que muitas pessoas já estão desconfortáveis com a nossa presença. Mas, infelizmente, outros que seriam obreiros, que deveriam corrigir essas coisas, não estão corrigindo. Estão aceitando. Ah, irmão, eu não quero problema para mim, prefiro ficar quieto. É mesmo, é? A Bíblia fala no livro de Romanos, irmão, só estou na introdução. Isso aqui não é pregação, não. Glórias a Deus. É que tem uns mosquitinhos voando aqui, que quer participar, parece, da gravação. Mas a pregação mesmo que vai vir, meu irmão, fique tranquilo, vai ser a luz da Bíblia, a luz teológica, a luz espiritual, porque aonde a treva, a luz vai resplandecer. E vamos parar com essa conversa fiada aí, que isso aí já está pinchado já. Pela omissão do exame, pela omissão. É omissão ou você está omitindo aquele homem? Está omitindo aquele pregador? Glórias a Deus. Porque tem muita gente, irmão, que não tem dons para certa situação, mas tem dons para outra. Os apóstolos mesmo de Cristo, cada um tinha um dom diferenciado um do outro. O próprio apóstolo Pedro, se não me falha a memória, o apóstolo Pedro, ele falou assim: levantemos diáconos para que nós venhamos a se preocupar com a oração e com o ministério da palavra. Glórias a Deus. Então, irmão, eu estou preparando uma série de estudos. Já tem quase uns 10 anos que eu estou meditando sobre isso. E depois do que aconteceu numa igreja onde eu congregava, não agora, mas numa igreja onde eu congregava, me bateu um sinal de alerta acerca disso. Glórias a Deus. E eu sei que muitos amigos meus de perto e de longe estão passando um aperto por causa desse modismo que não tem nada a ver com a espiritualidade com Deus, porque isso aí é um modismo que não tem respaldo bíblico. E fique tranquilo, que eu sei como entrar e como sair. Eu vou navegar à luz das Escrituras Sagradas. Por isso que anteriormente, no capítulo anterior, como dizem certas novelas, no capítulo anterior, eu já deixei os meus pareceres para os meus amigos de perto e de longe. Que também não vou deixar, não vou colocar eles nessa fogueira. Não vou citar o nome deles aqui. Glórias a Deus. Por isso que cada tempo, irmão, Deus levantou os reformadores. Quem são esses reformadores? Você já leu a história deles? Martim Lutero, John Hus, Spurgeon, Wycliffe, entre outros. Você já leu o livro Heróis da Fé? Nunca leu, não? Procure saber quem são eles. Na Bíblia também fala sobre os heróis da fé. Está aqui escrito na Bíblia também, no livro de Hebreus, capítulo 11. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o meu compromisso sempre vai ser e continua sendo com a verdade. Por isso que eu não gosto de segredinho com ninguém. Que a pessoa, quando fica muito de segredinho, daqui a pouquinho perde a força para pregar a verdade. Tem coisas que eu fico até quieto, fico só observando, dando corda. E sem as pessoas perceberem, eu vou fazendo meu levantamento. Vou buscando as minhas informações. Pode até me enganar, mas vai me enganar uma vez só. Que depois que eu descobrir a verdade, irmão, sai da frente. Irmão, que eu vou falar. Então, o que eu peço aos meus amigos e pregadores do Evangelho, pelo amor de Deus, meu amigo, abre a boca para falar o Evangelho. O cajado está na tua mão. Meu Deus do céu. Glórias a Deus. Deus me preparou para isso, irmão. Para esse dia, para esses tempos, para esses momentos. Glórias a Deus. E se eu morrer agora ou acontecer qualquer coisa, eu vou com a minha cabeça erguida. Entendeu? Agora as pessoas criaram um reino nessa vida. Estão aceitando tudo. Ah, se importa não, irmão. Importante é a igreja estar crescendo. Será que, sinônimo de igreja crescendo, será que Jesus está lá dentro? E o que diria da igreja de Laodiceia?
que tinha colocado Jesus para fora? E o que diria das 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia? E numa das cartas lembrou da doutrina de Jezabel. Será que nós não estamos vivenciando, ou não é a vivência em que nós estamos vendo, que são o espírito da Jezabel nos nossos dias atuais? Ó, e eu vou me aprofundar aqui, irmão. Ainda não estou com as minhas vestimentas sacerdotal, não. Mas vai vir revelação aqui forte. No momento eu só estou agora numa rede social. Mas eu vou abranger ao vivo aqui em todas as redes sociais. Já estou preparando aqui para liberar um espaço aqui para poder estar ao vivo em 5 redes sociais. E detalhe, não vou priorizar a palavra. Mas fique tranquilo. Não vou esbarrar na lei do homem, nem na lei de Deus e nem na lei comum. Caminharei nas escrituras sagradas. E se você não tem como contra-argumentar, é melhor você ficar quietinho. Se a carapuça serviu, disfarça para ninguém saber que é contigo. Entendeu? Porque o meu compromisso ainda é com a verdade. E sempre vai ser com a verdade. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, mas por que você é contra? Eu falei, eu? De maneira nenhuma. Eu ser contra? Só não, meu irmão. Mas as escrituras é contra. Deus não mudou a ordem daquilo que ele estabeleceu. Cristo, o homem e depois a mulher. Agora, quando você inverte essa ordem, que é Cristo, a mulher e o homem, meu irmão, pode ter certeza, é destruição na certa. Deus não vai aceitar. E detalhe, no livro de Romanos está escrito que Deus vai cobrar tanto aos que praticam esse erro como aos que consentem. Você nunca parou para prestar nisso, não? E está bem claro lá em Romanos capítulo 1. E Deus os abandonou. Será que não está acontecendo isso? Ou deve ser isso que está acontecendo? Deus não já abandonou, meu irmão? Será que esses movimentos aí não é o Satanás, não? Ou deve ser o próprio diabo? Porque em muitas igrejas, eu vou falar sem ter medo de errar, o diabo voltou a congregar de novo. Que é isso, irmão? Que mistério é esse? É só você ler a Bíblia. Antes de Jesus chegar, Satanás já estava na igreja há muito tempo cirandando. Quando Jesus pisa dentro da sinagoga, que significa congregação, igreja, quando ele pisa lá dentro, o demônio manifesta. E quando o demônio manifesta, o que ele diz? Que temos contigo, ó Cristo, vieste nos destruir? Você entendeu? Por isso que eu gosto de caminhar pelas escrituras, irmão. Olha, vou falar um negócio, o apóstolo Paulo está sofrendo, irmão. O apóstolo Paulo está sofrendo. O escritor das epístolas paulinas, o escritor, está sofrendo, irmão. Que estão falando mal dele, chamando ele de discriminatório, preconceituoso, que era contra a mulher. Por isso que ele não casou. É porque ele é contra as mulheres. Vai ler a Bíblia, meu amigo e minha amiga. Vai ler a Bíblia. Vai lá entender o porquê que ele não casou. No Antigo Testamento tem um que foi proibido de casar. Quem é, irmão? Quem é, irmão? Quem é, irmão? Jeremias. Jeremias até tentou casar. E Deus falou que eu não vou casar. Eu vou casar sim. Arrumou uma noiva e estava se preparando para casar. Sabe o que Deus fez? Deus foi lá e matou ela. Está escrito lá na Bíblia. Vai lá ler que está escrito. Aí Jeremias ficou perturbado, ficou triste. Aí depois que Jeremias, tempos depois, foi entender por causa de que Deus não permitiu ele casar. Porque a obra na vida de Jeremias era muito grande. E não tinha como Deus deixar ele casar para não atrapalhar a obra que Deus ia fazer na vida de Jeremias. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Vocês que são criticadores, vocês que são criticadores de Paulo, não sabem nem o que estão falando. Paulo teve que desistir do casamento dele, ou não casar, por causa do evangelho. Entendeu? Quando ele deixou escrito certos mandamentos, ele não estava contra A, contra B e contra C. Ele estava falando aquilo que Deus determinara para ele falar e para não mudar a ordem daquilo que Deus já determinou. Sabe por causa de quê, meus irmãos?
Porque a Jezabel do passado estava operando no presente. No período em que o apóstolo Paulo estava ali, Paulo começou a repreender essas coisas. Porque a doutrina de Baal e a doutrina de Aserá, com as sacerdotisas de Aserá, estavam querendo predominar no período em que Paulo surgiu pregando o evangelho, assim como os outros pregadores. Por isso que quando acontece a revelação do Apocalipse através de João na ilha de Pátimo, ele estava claramente mostrando e avisando: cuidado com a doutrina de Jezabel. Aí vem com essa desculpa aí. As amizades das por isso que Deus está fazendo assim. Para com essa conversa fiada, pô. Vai tomar conta da tua casa, vai tomar conta do teu marido, vai tomar conta da tua vida e vai procurar saber onde quer que Deus quer que você esteja. É isso que você tem que saber, ao invés de criticar Paulo, ao invés de criticar os mandamentos, ao invés de criticar aquilo que está... Só vai contra a palavra de Deus, meu irmão. Quem está em pecado, vivendo em pecado ou vivendo na mentira. Eu nunca fugi da verdade, nunca vou fugir. E quando eu falo a verdade, é a verdade das Escrituras. As Escrituras não podem ser mudado. Não pode ser mudado. Entendeu? Estou com 49 anos de idade. Ano que vem vou fazer 50. Se eu passar dos 50 é porque Deus quer que eu faça hora extra na terra. Porque passou dos 50 anos, meu amigo, já está fazendo hora extra. Já pode agradecer a Deus que conseguiu passar dos 50. Irmão, tem respaldo bíblico isso? Tem. Hora extra na terra? Tem até uma pregação minha que está lá no meu canal no YouTube. Hora extra na terra. Glórias a Deus. Já está fazendo hora extra. E Deus deixou você fazer hora para você distorcer as escrituras, é isso? Ser momento final com o pé na cova. E você aceitar o erro e a mentira? Não é possível. Irmão, cheguei a 49 anos de idade pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Por isso, meu irmão, nessa empreitada, na primeira empreitada, eu não vou citar o nome de ninguém, que eu não quero que você participe com a perseguição que eu sei que eu vou ter logo, logo em breve. Mas fique tranquilo, fique tranquila. Eu só vou falar o que está escrito. Se me perseguirem é por causa das Escrituras. Ó, Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos. Paulo, então, está sofrendo nesse presente. É coitado de Paulo, irmão. Se Paulo tivesse aqui, agora vivo, no presente século, acho que ele ia tomar uma lixa. Ou ele ia ser processado, ou ele ia ser preso, ou ele ia ser morto. Que o que estão falando mal de Paulo, por que Paulo escreveu isso? Por que Paulo permitiu que isso fosse escrito? Imagine a mãe de Jesus querendo os seus direitos. Ó, você é meu filho, eu dei a luz a você. Por que você levantou os apóstolos e eu não? Sou tua mãe. Respeite tua mãe, Jesus. Eu sou tua mãe. Até a Igreja Católica já falou, Jesus, que eu sou intercessora. Ah, meu Deus do céu. Nem a mãe de Jesus entrou nesse negócio que sabia que era antibíblico. E você está entrando. Você está entrando. Glórias a Deus. Eu me lembro quando eu deixei o meu cabelo ficar grandão. Minha vida é toda pública, não escondo nada de ninguém. O meu cabelo veio aqui assim, ó. Meu cabelo ficou enorme. Mas eu estava fazendo um propósito, conforme diz as Escrituras, que se chama os Nazireu. Eu fiz esse propósito. Mas o meu cabelo ficou desse tamanho. A língua de muita gente foi lá embaixo. Passou o tamanho do meu cabelo. E eu me lembro que teve uma vez que uma irmã, eu chegando de um evento que eu tinha ido pregar. E pior não. E o melhor que eu achei assim, depois que eu deixar meu cabelo grande, a agenda vai cair. Pelo contrário, a agenda triplicou, irmão. Saí pregando em tudo quanto é lugar. Acho que as pessoas ficaram curiosas. Vamos ver se ainda tem unção sobre ele. Glórias a Deus. Aí eu me lembro que eu chegando aqui em casa, veio uma irmã, sem conhecimento nenhum. Ô, irmão, Deus está mandando você cortar esse cabelo aí que não é de Deus, não. Eu falei, é mesmo, irmão, mas Deus também está mandando você cortar a sua língua. Você não sabe nem o que você está falando? Você sabe por que o meu cabelo está grande? Você sabe que propósito é esse? Aí ela, né, porque Deus é Deus, a Bíblia fala, começa com o versículo isolado, não.
Eu conheço muito bem as escrituras do Gênesis até o Apocalipse. E outra. A Bíblia não te dá nem autonomia, nem autoridade de você vir com esse tom comigo. Primeiramente, se você quiser saber alguma coisa, pergunte ao seu marido de casa que está escrito. E peça para ele vir falar comigo, não você. Entendeu? Que eu sou um sacerdote de Deus. E como eu estou no propósito de Nazireu, aí se transforma em sacerdote levítico. Você não sabe nem o que é isso. Ezequiel capítulo 34. Você não sabe, né? Você não sabe o que é estar debaixo da lei sacerdotal, não, né? Você não conhece a Bíblia? Te enganaram até nesse cargo aí que você tá. Ela, ó, saiu sem graça. Mas foi ela que começou. Tava chegando quieto. Mas, irmão, onde é que tá esses vídeos aí? Tá tudo lá no meu canal no YouTube, irmão. Eu não escondo, eu já falei. Eu não escondo nada de ninguém. A minha vida é pública. Não sou santo, não sou melhor do que ninguém. Tenho falha como qualquer um. Mas eu não pego das minhas falhas desculpa para ir pro mundo. Eu procuro me esforçar, procuro caminhar, porque a Bíblia diz, esforce-te e tem de bom ânimo que eu te ajudarei. Agora tem muita gente que usa as suas adversidades, as suas dificuldades para querer se desviar de mim. Espera sentado, que é ruim de desviar. Quando te perseguir numa cidade, vai para outra. Te perseguir, vai para outra. E aí eu vou indo. Glórias a Deus. Por isso, meus irmãos, isso aqui é só uma breve introdução. O fundo está até fundo fúnebre, glórias a Deus. Mas ainda não é o meu velório, por enquanto. Mas se eu morrer, eu vou feliz, irmão. Não tem mais nada nesse mundo para aquele que serve a Deus. A única coisa é que Deus cobra de nós, e acredito que de você também, trabalhai, orai, cuide bem da família, porque aquele que não cuida dos seus e da sua casa negou a fé pior do que os incrédulos. Deixo aqui meu parecer e vou deixar essa passagem bíblica para vocês, que quando Deus quer fazer, Ele não usa artifício e nem desculpa. Ele vai lá no campo e pega quem quer que seja para usar. Agora, ficar com desculpinha. Ficar com desculpinha de que Deus... por cada omissão dos homens, Deus está... pelo amor de Deus, já está pinchado já. Já virou disco repetido. Está arranhado. Toda vez repetindo a mesma coisa. Glórias a Deus. Cheio de homem na tua igreja. Não é possível... que todos esses homens que estão na tua igreja, pelo menos um, não vou nem falar todo mundo, mas pelo menos um não tenha o dom para administrar, para liderar e para pregar o evangelho. Não é possível. Agora vem com desculpinha. Pelo amor de Deus, eu estou mais que de 20 anos de estrada, servindo a Jesus. Mais de 20 anos de estrada. Glórias a Deus. Então eu vou deixar para você no livro de Amós. Livro de Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao 17. Vou mudar o fundo musical para tirar um pouco do fundo fúnebre. Que ouvindo um fundo desse e sendo espiritual, servindo a Deus, dá até vontade de morrer para ir para o céu. Ai, tem gente que bateu o sinal da cruz, né? Tem gente que não quer ir embora agora não, né? Tá tão pegado ao mundo. A Bíblia diz que aquele que nascer da água do Espírito, não nascer da água, não pode ver o reino do céu. Eu vou mudar o fundo aqui, vai ficar uma coisa melhor, que está um fundo fúnebre. Glórias a Deus. Você pode entrar aí no meu endereço aí, no meu canal no YouTube aqui, ó. Tá cheio de fundo musical aí que eu selecionei aí para você poder pregar. Tem muito aí. Aproveite e se inscreve aí também no meu canal no YouTube. Glórias a Deus. O pessoal fala que eu sou meio polêmico. Sou polêmico não, irmão. Eu só ando na verdade. Apenas quem está em pecado não quer ouvir a verdade. Essa que é a realidade, irmão. A pessoa já tá ali, ó. Unha e carne, pai e filho. Se você olhar para a cara da pessoa direitinho, ela está com a cara do Satanás. E foi Jesus que falou isso, hein? Não foi eu não, hein? Vós tem por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Qual é o desejo do diabo? A mentira. E às vezes a mentira maquiada com verdade. Você nunca reparou isso, não? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui o fundo musical. Fundo musical. Aqui é da época das rádios aqui. Abra vossas Bíblias. É só uma introdução, tá? Hoje não é pregação, não. A pregação vai vir quando eu estiver aqui de terno e gravata, que eu gosto de pregar muito de terno e gravata. Não é julgando quem não gosta, não, mas isso aí já é eu. Eu sempre andei assim, sempre gostei de andar de terno e gravata.
Glórias a Deus. Amós, livro de Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor. E então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós, e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra a casa de Isaque, nem falarás contra Israel? Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade. Os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será cativo para fora de sua terra. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo no dia de hoje. Aqui está um homem fazendeiro que cuidava de sua fazenda. Ele era cultivador de sicômoros e cuidava da boiada. De tudo que Deus poderia fazer e pode fazer, ele só achou um homem capaz para pregar o evangelho. Só basta uma pessoa só para poder revolucionar, para poder fazer tudo o que se deve fazer para a vontade de Deus. E o que nós estamos vendo hoje nos dias atuais, que parece até que morreu os homens todos. Parece que não tem mais homem nenhum na terra. Apesar que no livro de Isaías diz que nos últimos dias vai faltar homem na terra. Mas eu ando por aí pregando o evangelho, eu ainda não vi. Eu sei que está equilibrado. Uma parte mulheres, a outra parte homem e mulher, e a outra parte homem. Será que se você me entende as palavras que eu estou falando? Glórias a Deus. Mas aí o que acontece? Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, o nosso Deus foi lá no campo e falou diretamente com Amós, dizendo assim: Amós, preciso de você para pregar dentro da sinagoga, na congregação, na igreja, e preciso de você para profetizar no meio da rua para o povo. Imagine a cabeça de Amós. Senhor, eu não sou profeta, não sou filho de profeta. Eles não vão aceitar, porque para esta empleitada precisa ter pelo menos uma linhagem sacerdotal para poder pregar o evangelho. Usa eles, Senhor. Aí, provavelmente, eu acredito na conversa entre Amós e Deus, mas Amós está todo mundo desviado. Desde o porteiro ao ministério. Desde o ministério à membresia. Até o rei está afastado. O rei está adorando Baal. E as mulheres estão adorando a Aserá. Por isso que as mulheres estão desejando ser sacerdotisa. Só vi em você um espírito excelente. Aí Amós: tá bom, Criador. O que eu devo fazer? Abra tão somente a sua boca que eu encherei. Se você for ler, meus irmãos, para você compreender isso que eu estou dizendo, você precisa ler o livro todo de Amós. Que é rapidinho, que é poucos capítulos e versículos aqui, ó. São 9 capítulos
e poucos versículos. Você vai ver que estava todo mundo desviado. Todo mundo desviado. E um sacerdote desviado e um pastor desviado, acontece essa bagunça que está acontecendo aí, ó. Você entendeu? É isso que está acontecendo. Não, irmão, o que que tem? Tem pior. O que que tem, não. O que que a Escritura diz. Não é o que que tem. É o que que a Escritura diz. Aí o que acontece? Deus levantou Amós. Amós foi pregar no meio do pátio, a ar livre, quer dizer, depois foi pregar na sinagoga. Imagine o sacerdote Amazias, coçando a cabeça, chama aqueles que são subordinados a ele, ó, a gente tem que parar esse cara. Daqui a pouquinho, o povo vai saber que a gente está falando mentira, ensinando mentira e concordando com mentira, e vai acabar com a nossa mamata. Tem que parar ele. Aí imagine no meio daquela reunião ali para tentar parar Amós, um se levanta e diz assim: mas Amós, o sacerdote Amazias, o profeta Amós, que ninguém sabe nem quem consagrou esse cara. O profeta Amós, ele é amigo do rei. Ele é fazendeiro, é influente, tem dinheiro. Tem como combater esse homem, não. Você primeiro tem que convencer o rei. Aí imagina o sacerdote: deixa comigo. Deixa com o titi aqui comigo, que eu vou lá, ó, vou fazer a cabeça do rei. Ah, tu vai falar o que pro rei? Vou inventar um monte de mentira, o rei vai acreditar, vai me dar uma carta. Aí a gente para Amós e ponto, acaba com isso aí. Entendeu? Aí aqui no primeiro versículo você vê, ó. E então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti. No meio da casa de Israel, a terra não sofrerá as suas palavras. Amós não estava conspirando não, meu amigo. Amós estava falando a verdade, mostrando aonde é que eles estavam pecando, aonde é que eles estavam errando, aonde é que eles estavam distorcendo as escrituras dos tempos em que Amós surgira. Aí o que acontece? O rei Jeroboão, sem discernir, realmente que também já não discernia mais nada, estava adorando a Baal, escreve uma carta para poder parar Amós. Aí Aí o versículo 11 diz assim, ó: porque assim diz Amós a Jeroboão: certamente morrerás à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra. Eles começaram a inventar mentira, dizendo que Amós veio para trazer problema para o meio da congregação da sinagoga, para o meio do povo. Mas não, Amós estava trazendo um recado de Deus. Versículo 12. Depois disso, Amazias, quando estava com a carta do rei na mão, depois disso, Amazias disse a Amós: vai-te ao vidente, foge para a terra de Judá. Ali come pão e ali profetizarás. Mas em Betel, versículo 3, por aqui por diante, não profetizarás mais. É assim que eles fazem. Quando eles querem que a mentira fique perpetuando no meio do povo, eles começam a silenciar quem está com a verdade. Ou pensa que vai silenciar quem está com a verdade. É o que eu digo para os meus amigos que são pregadores da palavra de Deus. Estão te silenciando na igreja, vai para a rua. Estão te silenciando para a rua, vai para as condução, para as estações de trem. Estão tentando te silenciar lá e cá, vai para redes sociais e mídia social, mas não se silencie, pregue a verdade e anuncie as boas novas de salvação. Continuando, versículo 14. E respondeu Amós e disse-lhe: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de Apons e Gade, e o Senhor me disse: vai e profetiza a Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizarás e nem falarás contra a casa de Esaque. O maior erro do sacerdote foi esse: tentar silenciar o profeta de Deus, tentar silenciar o pregador, porque eles queriam que a mentira continuasse perpetuando no meio da casa de Deus, porque eles já não viviam a verdade mais, viviam uma vida de aparência e longe da verdade do Senhor. Mas
Mas o final de todo mentiroso, de toda mentirosa é isso aqui, ó, para terminar, que na pregação não é hoje não, hein? Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos cairão à espada, a tua terra será repartida com cordel, e tu morrerás na terra imunda, e certamente Israel será levado cativo, fecha a Bíblia, para fora de sua terra. Precisam falar mais alguma coisa? Precisam falar? Viva a verdade você. Se tentarem te silenciar, vá para as ruas. Se tentarem te silenciar para as ruas, vai para a condução, para a estação de trem, igual eu faço, nos ônibus, no trem, na estação, aonde Deus te enviar. Se tentarem te silenciar nesses lugares, vai para as redes sociais e mídias sociais. Ninguém pode te parar aqui nas redes sociais e mídias sociais, que é algo particular, público e teu. Entendeu? Não deixe a mentira prevalecer, continue falando a verdade. Porque os que vivem na mentira vão tudo para o inferno. Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esqueceram de Deus. Estão na igreja há mais de 20 anos servindo a Jesus. E hoje eu tenho compreendido e visto o porquê de que Deus tem me conservado até o dia de hoje. E é para mim continuar falando a verdade. Que Deus te abençoe. E até uma próxima, se Deus quiser. Que se prepare, que vai vir mais verdade como essa aqui, em nome de Jesus. Hoje foi só a introdução. Foi só a introdução. Irmão, não pregou não, foi só a introdução, só uma canjinha. Agora, que vai vir aí, meu irmão, pode ter certeza. A tampa da chaleira vai voar. A giripoca vai piar. E o capeta vai quebrar o chifre dos dois lados. E a obra do Senhor vai ser feita em nome de Jesus. E você que é servo de Deus, tome a tua posição. Deus colocou o cajado nas tuas mãos. Não colocou uma cajada. Colocou um cajado. Entendeu? Para você apacentar o rebanho de Deus com a verdade. Todos aqueles que estão de acordo com a mentira não vai prevalecer muito tempo. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Vai lá ler no livro de Romanos, capítulo 1. Cuidado para você não ser mais um daqueles que Deus abandonou. Porque Deus abandonou tanto os que praticaram a mentira como os que consentiram a mentira. Sabia que a Bíblia não concordava com aquilo e você continuou de acordo. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Me siga aí em todas as redes sociais. E vá lá no meu canal no YouTube e se inscreva lá. Que daqui a pouquinho essa mensagem vai lá pro meu canal no YouTube. Não escondo nada de ninguém, porque a minha vida é um livro aberto.